No vídeo de hoje eu quero te falar sobre 5 principais erros que o afiliado iniciante comete na hora de começar a fazer as suas campanhas dentro do Google Ads. E por que eu quero trazer esse conteúdo aqui para vocês hoje? Porque eu vejo que muitos afiliados estão começando, tá? Eu vejo pelos comentários que eu tenho aqui no vídeo do YouTube, pelos comentários, pelas mensagens que eu recebo lá no meu direct no Instagram. São muitos afiliados iniciantes que estão começando no processo e tem muita dificuldade e erram muito nesses 5 pontos que eu quero passar para vocês aqui nesse vídeo. Então, eu vou falar sobre 5 principais erros que os afiliados cometem. Então, se você é um afiliado iniciante ou até mesmo já é um afiliado experiente, assista esse vídeo, porque você pode pegar uma sacada desses 5 erros e parar de cometer eles caso você esteja fazendo, beleza? Então é o seguinte, antes de eu ir aqui para a tela do computador, já vou pedir para você se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, deixe seu like nesse vídeo para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas e ajudar também outros afiliados que estão no começo, né, no processo inicial, e também para o engajamento melhorado do vídeo e poder entregar mais conteúdo para vocês de qualidade. E eu também vou deixar um convite aqui para você, se você quiser já aprender a vender no Google Ads, dominar todas as estratégias para vender na gringa, com treinamento completo, mais mentorias ao vivo, toca no link aqui embaixo, conhece o meu treinamento, que é o Método Gringo Afiliado, que você vai aprender tudo que você precisa para vender na gringa e colocar dinheiro no bolso através do Google Ads. Então agora eu vou mostrar aqui na tela do computador esses 5 principais erros e vem comigo porque o conteúdo é de extremo valor para você. Então é o seguinte, eu separei aqui 5 erros, tá? Não está em ordem, tá? Pode ser, você pode estar cometendo, não é uma ordem tipo, primeiro você tem que analisar esse, depois esse, não. Exceto o último erro, que é o mais importante de todos. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês o 5º erro, e ele é realmente importante. Se você está no começo, eu tenho certeza que esse aqui você comete. Então vamos lá. Erro número 1. Não saber até quando testar uma campanha nova. E por que eu quero falar sobre esse erro? Porque eu vejo que muitos afiliados criam a campanha e torce para ela vender. Sabe o afiliado torcedor que cria a campanha e fica esperando vender? Não sabe a hora de pausar a campanha, não sabe até quando testar, não sabe nada desse processo. E aí fica só esperando a venda cair. Aí vai lá, gasta 200, 300, 400, 500 reais, números X de cliques e só sabe se lamentar. Ah, não vendi. Por quê? Porque não tem um controle de nada disso. Tá? Então sempre que eu recomendo quando você for criar uma campanha nova, você coloque uma meta de quanto você vai testar nessa campanha. Tanto uma meta por cliques, como uma meta por valor gasto, tá? Só que não é apenas criar a campanha e esperar bater esse valor aqui de teste, ou de clique, ou de orçamento. Tem outros processos que você vai fazer no caminho, que nós vamos falar aqui sobre esses erros também, tá? Então antes de criar a campanha, analise tudo isso, faça um cálculo de até quanto você está disposto a gastar nessa campanha para você não sair aí apenas torrando seu dinheiro sem ter nenhum controle disso, tá? Então vamos lá. Erro número 2, vocês vão ver que um erro vai ligar ao outro, tá? Em ordens diferentes, às vezes você comete um, não comete o outro, em ordens aleatórias, só que um conecta com o outro, tá? Então se você alinhar todos esses erros, tá? Para não cometer mais, você vai ver que o seu resultado vai melhorar muito através das suas campanhas no Google Ads. Vamos lá. Erro número 2. Não saber analisar os cliques e a performance da campanha. Esse erro de analisar os cliques está muito ligado também até quando você testar a campanha. Por quê? Eu falei que o erro número 1 é até quando testar a campanha. Não é só esperar bater a quantidade de cliques ou então gastar um orçamento número X. Tá? Gastar, ter um valor X de gasto na campanha. Você tem que saber analisar os cliques que você está recebendo na sua campanha. Como, por exemplo, termos de pesquisa. Você não sabe o que é termos de pesquisa? Lá nas suas palavras-chave, eu não vou mostrar aqui a tela do Google Ads. Lá nas palavras-chave, você vai conseguir ver os termos de pesquisa. O que é termo de pesquisa? É exatamente a forma que o usuário pesquisou lá na rede de pesquisa do Google e ativou o seu anúncio. Então você tem que saber analisar isso. Analise os termos de pesquisa para você ver se a pesquisa que a pessoa está fazendo, que está ativando o seu anúncio, faz sentido para o seu produto, tá? Se faz sentido, se é realmente a palavra que você está querendo que a pessoa pesquise e que seu anúncio seja ativado, tá? Então não basta você apenas criar a campanha e esperar vender, tá? Então o erro número 1 é você
não ter controle de saber quando pausar. E erro 2 está muito ligado a isso, que é você não saber analisar os dados que você está recebendo do Google. Então, o principal ponto é analisar o termo de pesquisa. E depois analisar outros dados, como se o público que está clicando no seu produto é um público que realmente tem interesse em comprar o seu produto, como, por exemplo, faixa etária, tá? É o principal deles. Saber se você não está recebendo cliques de palavras negativas, tá? Palavras ruins. Então, tá muito ligado também com o termo de pesquisa. Você analisar o posicionamento da sua campanha, por exemplo, se você está tendo uma boa parcela de impressão, se você está aparecendo no topo da página, se você está aparecendo na primeira posição da página, qual é a porcentagem disso tudo? Você tem que saber analisar tudo isso para saber se seu anúncio está bem posicionado. Porque se ele não estiver bem posicionado, você vai receber apenas cliques de pessoas curiosas. E não é isso que a gente quer. Então você vai receber muitos cliques, não vai vender e vai se lamentar por isso, mas na verdade a sua campanha estava muito mal posicionada, recebendo cliques de pessoas que não estavam interessadas em comprar o produto, e aí você apenas gastou seu orçamento e virou um afiliado torcedor. Então você está vendo que uma coisa conecta na outra? Então você tem que saber analisar tudo isso para você conseguir entregar uma campanha de melhor qualidade e para poder ter conversões e ter um ROI positivo, que é ter lucro nas suas campanhas. Vamos lá. Erro número 3. Errar o nível de consciência do usuário. Isso aqui é batata, vamos dizer assim. Errar o nível de consciência do usuário é um afiliado realmente que está no começo, tá? E isso tem que tomar muito cuidado, tá? Para você não cometer esse tipo de erro, de errar o nível de consciência. Por exemplo, você está anunciando um produto fundo de funil, que é o que eu falo muito aqui no YouTube, é o que eu ensino também dentro do meu treinamento, tá? O foco principal é anunciar produtos físicos, produtos encapsulados, principalmente, para fundo de funil. É o 80-20 do negócio, tá? É o que vai realmente colocar dinheiro no seu bolso. Então, errar o nível de consciência é o quê? Você pegar um produto, uma campanha que você está anunciando para o nome do produto, nome específico do produto, e aí você vê que a campanha não está rodando, tá? Por algum motivo a campanha não está rodando. Ou porque a palavra-chave que você colocou tem pouca pesquisa, ou então o país que você segmentou tem pouca pesquisa, ou seu CPC está muito baixo, você está fora do leilão, e aí o que você faz? Descobre lá, o Google te dá uma recomendação de uma outra palavra, que você fala, pô, essa palavra aqui está tendo pesquisa, e vai lá e coloca, mas não é o fundo do funil. Então, errar o nível de consciência é um erro muito comum dos afiliados iniciantes. Então, se você está cometendo isso, tome muito cuidado, porque você vai torrar o seu dinheiro e por isso, muitas das vezes você não tem conversão, ou se tiver conversão, vai ter um ROI negativo ou até ROI muito apertado, porque você vai gastar muito com palavras que não é o seu fundo de funil, tá? Que não é palavra que realmente você está interessada em anunciar. Então, vamos lá. Erro número 4. Anunciar para vários países com pouco orçamento. Isso aqui também é outro erro batata que muitos afiliados cometem. Por quê? Muita gente ensina na internet a você pegar um produto e anunciar, por exemplo, tá? Os principais países que a gente faz anúncio: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. São os principais. Aí você pega um produto e fala assim, ó, eu tenho R$200 para testar esse produto. E vai lá e coloca para os 5 países. Por quê? Você acha, vou aumentar a quantidade de países para aumentar a minha possibilidade de vender. Só que aí, desses 5 países, você leva 3 cliques em um país, 2 cliques no outro, 1 clique no outro, 10 no outro, 5 no outro. Torrou o seu orçamento e você não validou o produto. Por quê? Porque você teve poucos cliques em cada país. Cada país performa de uma forma diferente. CPC diferente. O público comprador é outro, tá? É outra cultura comprando o seu produto, tá? As pessoas de cada país têm uma cultura, uma forma de comprar pela internet, então você precisa entender isso. Como que eu faço e indico para quem tem pouco orçamento? Segmente somente para 1 ou 2 países no máximo. Se você for anunciar para os Estados Unidos, anuncie somente para os Estados Unidos, mas nenhum outro, se você tiver pouco orçamento e principalmente pouca experiência. Agora, se você quiser falar, não vou anunciar para os Estados Unidos, vou anunciar para os outros países, aí sim eu aconselho você pode anunciar Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido juntos. Porque são países que a campanha normalmente roda mais devagar do que Estados Unidos. Estados Unidos, ele tem praticamente 60%, 70% da quantidade de pesquisa da sua palavra. E os outros países têm menos. Então, se você tem um orçamento baixo, não queira atingir o mundo todo com seu orçamento de R$200, R$300, tá? Tem que ser bem sincero com isso. Anuncie para as pessoas que você
tem mais possibilidade de vender com o seu orçamento. Então, comece devagar, anuncie para 1 ou 2 países. Começou a vender, começou a ter mais caixa no produto, você pode ir lá e aumentar um terceiro país. Começou a vender de novo, voltou a vender para esse outro país, aumenta mais um país e assim você pode ir. Aí sim você pode ampliar as suas opções de vendas, mas você tem mais caixa, mais dinheiro no bolso para poder testar o seu produto. Entendeu? Então não faça desesperado, vou anunciar para todos os países que o produto é entregue. Não faça isso. Você vai apenas torrar o seu dinheiro e não vai testar o seu produto da maneira correta. E agora o último, como eu falei para vocês, na minha opinião é o principal, tá? É você querer investir em anúncio sem ter um conhecimento. Olha só, dos 4 erros que eu falei anteriormente, todos eles estão ligados a você ter conhecimento, tá? Saber até quando testar o seu produto, saber analisar os dados do seu produto, saber analisar o nível de consciência e também saber analisar para qual país você deve começar a anunciar. Tudo isso aqui, está atrelado a você ter conhecimento, tá? Isso aqui você tem que aprender a fazer. Então, se você não aprender a fazer, você vai fazer esses 4 erros aqui quase que sempre nas suas campanhas. Então, investir em conhecimento é o primeiro passo. Eu vejo muitos afiliados falando assim, vou começar a anunciar, vou fazer minhas primeiras vendas, para depois entrar num treinamento, por exemplo, para depois comprar um curso, para depois aprender. E é o passo totalmente invertido que tem que ser feito, tá? É o passo inverso. Você primeiro tem que aprender para poder anunciar de forma correta, para gastar o seu dinheiro de forma correta. Pensa assim, você vai pegar um carro, você vai comprar um carro, sair para dirigir, para depois tirar a sua habilitação? Não, tá? Por quê? Porque você está fazendo o processo inverso. Primeiro, você vai ter que aprender a dirigir, tá? Você pode até aprender de outras maneiras, mas você tem que ter uma carta de condução, tá? Você tem que ter a sua carta. Então, você tem que primeiro fazer esse processo para depois comprar um carro e sair dirigindo por aí pela rua. Para você aprender a você exercer a profissão de medicina, por exemplo, você tem que se tornar um médico, você tem que estudar para isso. Então, tudo na vida você tem que primeiro aprender para depois executar. E por que vocês têm essa mania de achar que com a internet é mais fácil fazer o contrário? É primeiro executar para depois aprender. E aí eu vejo muitos afiliados gastando dinheiro, muitos afiliados ficando sem orçamento e reclamando da vida porque não fez da maneira certa. Porque achou que só com vídeos do YouTube ia conseguir aprender. Vídeos do YouTube, eu ensino muita coisa aqui, tem muito vídeo meu aqui que você vai aprender muita coisa, mas não segue uma linha de raciocínio, não segue um passo a passo, não segue método passo a passo. São vídeos de temas aleatórios. Então, para você aprender, você precisa de um passo a passo. Você precisa de um suporte, você precisa de uma mentoria, tá? De um mentor, alguém te acompanhando, te auxiliando, tirando suas dúvidas quando você estiver no momento de criação de sua campanha, no momento de uma análise de campanha, como por exemplo, você está analisando a sua campanha aí, e aí surgiu uma dúvida. Se você não tem um mentor, como você vai fazer para tirar essa dúvida? Você vai ter que ficar procurando no Google. E cada produtor, cada afiliado fala de uma maneira diferente. Você vai aprender de diversas formas. Quando você segue uma linha de raciocínio de um mentor, de um produtor, você consegue aprender de forma mais correta, a forma certa de fazer cada processo na sua campanha. Então, investir em conhecimento é o primeiro passo, tá? Investe em conhecimento e junto a isso você vai criando as suas campanhas e vai começando a vender, e aí sim entra num processo de escala e você, quando menos perceber, está vivendo 100% do marketing digital. Então esse vídeo, se você gostou, não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, e se você quiser aprender a vender comigo utilizando o Google Ads, vender na gringa, ter suporte e também mentorias ao vivo junto comigo para eu poder analisar sua campanha, tirar suas dúvidas, toca no link aqui embaixo, conhece o meu treinamento, que é o Método Gringo Afiliado, porque lá dentro você vai aprender exatamente tudo isso que você precisa. Beleza? Então, por hoje é só, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!